Olá, tudo bem com vocês? Sou Marcelo Caetano, sou sócio do Grupo Venda Mais e quero fazer um resumo de um livro aqui chamado O Cliente Desafiador. Você pode não conhecer esse livro ainda porque ele não foi traduzido para o português, inclusive esse é o nome que eu estou dando aqui porque é a tradução literal, pode ser que saia com outro nome aqui no Brasil, mas é dos mesmos autores que fizeram A Venda Desafiadora. É uma empresa de consultoria americana e eles escreveram esse livro com uma sequência do Venda Desafiadora. Na verdade, na minha opinião, ele de certa forma, ele é um ajuste de foco do Venda Desafiadora e ele é muito bom. Tão bom quanto o Venda Desafiadora e quem sabe com algumas riquezas de detalhes ainda melhor. E é sobre isso que eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo. Em primeiro lugar, por que esse livro foi escrito? Qual que é, a razão pelo qual esse livro foi escrito? Em primeiro lugar, as empresas estão cada vez mais eficientes para colocar clientes no funil, mas não necessariamente para fechar negócios. Ou quando elas vão fechar um negócio, ela fecha aquele negócio que é o minimamente viável. Sabe assim, você chega no cliente com uma super proposta e o cliente acaba fechando o minimamente viável. Nem você sai satisfeito, nem o cliente sai satisfeito. E essa é uma percepção muito clara para a gente que está no mercado, Às vezes tem uma proposta de valor muito forte, mas essa proposta de valor vai sendo desgastada dentro do cliente e quanto mais o tempo passa, mais ela é desgastada e esse desgaste vai fazendo com que a proposta perca valor e a proposta perdendo valor, ela começa a ser questionada pelo cliente, que no final das contas vai lá e simplesmente fecha. Então está cada vez mais difícil fazer esse processo que é ganhar dinheiro e conseguir fechar uma proposta integral. E eles foram estudar por que isso está acontecendo. Eles foram tentar entender por que isso está acontecendo. E eles entenderam uma lógica muito bacana. E aqui está a primeira sacada e eu acho essa sacada demais. O negócio não é a empresa vender, mas está complicado o cliente comprar. Você vai falar, pô, Caetano, o cliente comprar, Que lógica é essa, Eles foram entender que está se tornando cada vez mais, quem trabalha com venda B2B, está tornando cada vez mais difícil o cliente comprar, o cliente decidir. Porque está gerado dentro das empresas uma complexidade muito grande nesse processo de tomada de decisão. E essa complexidade faz com que o modelo que a gente está acostumado a vender perca eficiência quando vai fazer uma análise geral desse modelo e desse processo. Então eles fizeram essa análise e falaram assim, poxa, peraí um pouquinho que a gente precisa fazer uma reflexão sobre isso e eles começaram a entender essa complexidade. Então veja, tem uma mudança aqui super significativa, Porque a gente sempre fala assim, eu preciso vender melhor, E nesse livro eles começam a falar, quem sabe você precisa de verdade ajudar o seu cliente a comprar melhor. Então é uma inversão de polo. Eu sempre falo nos meus treinamentos, e eu vou fazer algumas colocações aqui, que o vendedor que senta na frente do cliente, ele está perdendo espaço para o vendedor que senta ao lado do cliente e entende os desafios do cliente, E é mais ou menos isso, sabe? Não você tem que entender qual é a complexidade que existe no processo de compra do cliente e isso é cada vez mais impactado por um motivo especial. Muitos influenciadores e decisores. Qualquer coisa que você vai vender, tem muito influenciador e decisor. Certo? Você pode não conseguir mensurar isso, mas eu digo para você, você deveria mensurar isso de uma maneira muito clara. Tem muitos influenciadores e decisores ajudando você no processo de entender um pouco o que está acontecendo. Então, veja, o cara vai decidir para comprar, ele tem vários influenciadores, vários players dentro da organização e mapear muito bem esses players é super importante. Você já estava dando uma palestra e um vendedor falou o seguinte, eu entrei numa região agora e todo mundo que estava cadastrado no CRM, por exemplo, era só o cara que assinava o cheque. E eu não tinha nem nada cadastrado das pessoas que influenciavam o processo de compra. Então veja que isso é claro. A gente não estamos efetivamente preparados para entender todo o processo de compra da organização e dessa maneira a gente não consegue vender com a eficiência que a gente poderia vender. Então, mais influenciadores, a gente precisa de alguma maneira organizar o nosso contato e o nosso relacionamento com esse número maior de influenciadores. O segundo ponto, além de toda essa confusão, está difícil as partes chegarem num acordo. Que loucura, cara. A empresa quer comprar, a empresa precisa de determinado produto ou serviço, mas as partes envolvidas nesse processo de decisão, elas não conseguem chegar num acordo. Ou seja, não é só uma complexidade de localizar
os tomadores de decisão dentro da empresa. É uma necessidade de você entender que cada tomador de decisão tem um ponto de vista diferente. Cada um precisa daquele produto, daquele serviço por um motivo diferente. E aí a gente cai num cruzamento de variáveis que é absolutamente grande e difícil da gente trabalhar. Então, as partes não chegam efetivamente no acordo. Às vezes a gente parte do princípio, e aqui eu quero fazer uma pontuação com vocês, que as partes sabem exatamente o que eles querem comprar. A gente parte do princípio que todo mundo sabe exatamente o que eles querem comprar e que eles querem comprar exatamente pelo mesmo motivo. Tá claro para você que quando a gente entra dentro do processo, muitas vezes a empresa não decidiu ainda como ela vai comprar ou por que ela vai comprar? Cada uma das partes, primeiro ponto, cada uma das partes, elas têm uma visão de, resolve o meu problema. De que maneira essa solução que vem oferecer resolve o meu problema, certo? Segundo ponto importante, eles não discutem, cara. Eles não sentam para discutir antes de chamar o comprador. O comprador é meio que, já vou explicar isso daí, o vendedor, quer dizer, ele é meio que chamado no meio do processo. E quando ele é chamado no meio do processo, muitas vezes, a decisão, ela está ainda super desalinhada dentro da empresa. E o terceiro ponto, as partes interessadas discordam de pontos específicos da compra. Olha que louco isso. As partes interessadas discordam de pontos específicos da compra. Então, o que isso quer dizer? Chamaram uma empresa para vender um determinado produto, abriram a necessidade, mas o processo de compra ainda não está maduro dentro do processo, certo? E aí o que acontece? Você entra lá para vender no meio desse caos todo, no meio dessa confusão toda, e você precisa conseguir ter resultado no meio dessa confusão. E é sobre essa confusão que o livro fala, certo? Então o que você tem que fazer lá dentro é tentar encontrar maneira de vender dentro desse ambiente de alta complexidade que se apresenta para vocês. E você precisa entender que dentro desse grupo de pessoas que decide, a gente precisa encontrar quem são os players que podem ajudar a nossa proposta a acontecer efetivamente lá dentro. Quem são os players que ajudam você a atender lá dentro e quem são os players que não ajudam. E às vezes a gente gasta muito tempo trabalhando com pessoas que efetivamente não ajudam. Antigamente você falava assim, você tem que falar com quem decide, você tem que falar com quem manda, né? Aquela conversa. Mas na verdade não é assim quem decide e quem manda, porque às vezes o influenciador vai lá e tesoura e faz o negócio acontecer. Então você precisa entender quem são as pessoas dentro do cliente que podem destravar de verdade o processo, certo? O que acontece, né? No livro ele cita muito isso e a gente vê muito isso. Cara, eu tenho um produto bom, eu tenho a melhor produto, tenho a melhor solução do cliente, mas na hora do cliente tomar decisão, eu sento na mesa com 3 ou com 2 outros concorrentes, cada um apresenta sua proposta e a decisão do cliente acaba caindo em cima de preço, certo? Entenda aqui um pouco, pelo menos foi a reflexão que eu fiz em cima do conteúdo do livro. Como cada parte tem uma necessidade lá dentro do cliente, como cada parte tem um ponto de vista, eles vão fatiando a sua proposta, que no final é assim, cara, quer saber? Compra lá de quem tiver o melhor preço e vamos embora e vamos fazer isso efetivamente acontecer, né? A gente precisa pensar em como vamos trabalhar com isso. Aí você vai falar assim, Caetano, por que tem tantas partes assim envolvidas? Por que esse processo de tantas partes envolvidas está se criando? Primeiro ponto, aversão ao risco. Ninguém quer assumir o risco. Eu falo muito quando eu dou meus treinamentos de venda nos nossos clientes, eu falo bem assim, cara, o comprador também está pressionado. O comprador também não pode errar a decisão. Então, como ele não pode errar a decisão, ele começa a compartilhar com outros tomadores de decisão lá dentro para minimizar o risco. Então, às vezes ele acha que um produto é adequado, um serviço é adequado, mas ele, para não tomar decisão sozinho, ele vai incorporando mais pessoas. Isso é o quê? Isso é uma aversão ao risco. Ninguém quer assumir o risco, por exemplo, de comprar um software e o software dá errado. Ninguém quer assumir o risco de colocar um novo fornecedor para dentro da empresa e o fornecedor de entregar. Então, para você não assumir o risco sozinho, para você não assumir a bronca sozinho, você começa a chamar outros players para efetivamente assumir a bronca. Segundo motivo que tem tanta gente assim envolvida na história. Tudo tem tecnologia.
Cara, hoje em dia TI entra em tudo, né? Coitado de TI tá eu falo que TI vive uma sobrecarga extraordinária dentro das empresas. Então, assim, muitas vezes a solução que a gente vai implantar dentro da empresa, o serviço, às vezes o produto, tem uma pitada de tecnologia ou encosta em tecnologia. Então, assim, outro motivo, pode ser que você fale, cara, meu produto não tem nada disso, mas o outro motivo é assim, muitas vezes tem tecnologia envolvida no processo e quando tem tecnologia envolvida no processo, TI tem que entrar ali para dar os seus pitacos. Outro ponto importante, terceiro, né? Regulamentação. Tem sempre uma regulamentação muito importante acontecendo aí. Há novas regulamentações o tempo inteiro. Então, às vezes você está vendendo, vem alguém da qualidade. Você está entendendo? Você está vendendo, vem alguém que trabalha com alguma métrica que a sua venda pode influir naquele processo. Então, a alta regulamentação faz com que venha esse outro player aí. Outro ponto importante. Agora, estamos vivendo exatamente isso. Questão de governança, né? Não tá simples, né? Porque antigamente você lembra, né? Antes de todo o processo que aconteceu aí no Brasil, você para vender para uma empresa governamental, você entrava lá, sentava com uma pessoa e vendia. Hoje em dia a questão de governança já não é mais assim. Você sempre tem que ter duas pessoas na sala, já botaram mais um cara lá na sala, você sempre tem que ter alguém mais envolvido, e aí quando você tem mais alguém envolvido, ou tem alguém falando, de proteção de dados, de protocolo, cara, gerou essa complexidade. Então, o quarto ponto é essa questão de governança, essa questão desse processo todo. O quinto ponto, expansão global. Muitas empresas, principalmente as multinacionais, elas já têm fornecedores fora do Brasil. E aí você trabalha também com essa necessidade de alinhar com fornecedores de outro lugar. Então, expansão global é o quinto ponto que faz com que tenha outras soluções. E o sexto ponto, certo? Soluções mais completas geram um impacto em mais áreas da organização. Você tem uma solução mais completa, ela vai impactar em várias partes da organização. Por exemplo, vamos dizer lá que eu vendo para uma construtora e eu quero vender um produto inovador para a construtora. A construtora primeiro precisa saber se o produto, qualidade aprova aquele produto. Depois ela tem que saber se a equipe sabe instalar aquele produto lá no cliente, sabe colocar aquele produto lá na obra. Depois ela tem que falar com o cara que vai estocar melhor ou vai estocar pior, é mais difícil estocar. Então veja aqui, estou citando aqui alguns exemplos que não estão no livro, mas para ilustrar para você o quanto soluções mais completas e mais complexas espalham em mais áreas dentro da organização, certo? E outra, as empresas estão mais integradas. Esse é o sétimo ponto. As empresas estão mais integradas. E as empresas estando mais integradas, elas fazem com que várias áreas tomem a decisão. Você está entendendo o tamanho da confusão? Então você vê aqui que eu tenho 7 motivos, no livro tem 7 motivos, falando sobre por que mais players estão participando do processo de compra. Então veja que eu achei sensacional isso, que essa leitura não só tem mais gente decidindo lá dentro, tem mais influenciador, mas o motivo pelo qual tem mais influenciadores envolvidos é super importante. Então assim, comentários, né? Vou sempre fazer, não consigo, sou consultor, então não consigo evitar comentários. Mapear quem são esses tomadores de decisão dentro do seu cliente e entender isso, não só cliente a cliente, mas entender a lógica de quantas pessoas podem estar envolvidas é super importante para você conseguir vender e conseguir ter efetivamente um melhor resultado. O que acontece dentro desse cenário de alta complexidade e aonde está o desencaixe desse processo? As empresas continuam querendo vender para uma pessoa específica. E quando você tenta vender para uma pessoa específica, dentro desse cenário de alta complexidade, a chance de você errar a mira, errar o alvo, é muito grande. Então, nós fomos treinados e as empresas foram treinadas a vender para uma pessoa especificamente, mas de alguma maneira, mais pessoas estão envolvidas nesse processo e essa lógica não é levada em consideração. E não é só em cliente grande, cara. Às vezes eu estou falando para vocês, Caetano, mas eu não atendo clientes grandes. Não, em clientes pequenos também. Se você pegar qualquer coisa, cara, você é arquiteto e você vai fazer o projeto de uma casa. Família tem 2 pessoas, o marido e a esposa. Você vai ter problema, né? Um quer uma coisa, outro quer outra. Então, assim, veja que não é só para grandes contas, pequenas contas também, pequenos clientes também geram essa complexidade. E aí os caras lá são alucinados por números e eles levantaram uma informação super importante. Olha que bacana. Em média, numa compra B2B, certo? De complexidade um pouco maior,
tem 5,4 pessoas envolvidas. Você vai falar, caramba, Caetano, eu vendo para um só. Tem 5,4 pessoas envolvidas numa venda B2B. O que significa isso? Cara, é uma galera. E o pior, quanto mais pessoas envolvidas, menor é a possibilidade de fechamento. Olha que loucura isso. Às vezes os caras abandonam o projeto no meio. Eu tenho certeza que você que faz venda B2B já várias vezes tentou vender um produto e de repente não queremos mais. Né? O cara às vezes abandona essa situação no meio. Eles fizeram uma pesquisa com 3.000 empresas, certo? Para conseguir chegar nesse número de 5,4. Então você imagina que cada percentual, certo, gera mais complexidade. Então assim, uma pessoa, complexidade X. 2 pessoas, eu vou falar aqui para vocês os números, porque eles citam os números e os números são bem interessantes. Então eles pesquisaram 3.000 consumidores para chegar exatamente nisso. Uma pessoa decidindo. Chance de possibilidade de venda, 81%. Ou possibilidade de tomada de decisão, 81%. 2 pessoas, 55%. Você veja que uma pessoa, 81% de possibilidade de tomada de decisão, conclusão daquela venda, não necessariamente de você, mas de conclusão da venda. 2 pessoas, 55%. Você vê que tem uma pessoa, 81% significa que tem 19% de chance da empresa decidir comprar um negócio e não comprar. Então você lida com essa dimensão também, que é o cara decidir não comprar, certo? Depois, em 2 pessoas, cai para 55%. 3 pessoas e 4 pessoas envolvidas, sobe para 60%. Dá para entender? Né? Se você é casado, você vai entender. Se a senhora é casada, se você é casado, se tem namorado, você vai entender. Às vezes a gente quer decidir o restaurante e a gente não consegue decidir, né? Então veja, eu falo bastante sobre isso nos meus treinamentos. Então assim, uma pessoa 81, 2 pessoas 55, 3 pessoas e 4 pessoas 60%, 5 pessoas 53%, 6 pessoas 31% de possibilidade de decisão ou de abandonar. Né? Então, 31%. Veja só, cara. Quando um grupo de 6 pessoas estão envolvidas para tomar uma decisão, a possibilidade daquela decisão nem acontecer é muito alta. É de 69%, certo? 69%. Porque 31% de chance de resolver. Então, como está entre 5 e 6 pessoas, 5,4, fica entre 53 e 31. Você está entendendo o tamanho da complexidade? Então, o grande ponto é o seguinte, e eu acho que esse é o grande desafio. Cara, então, beleza. Entendemos que tem muita gente envolvida no processo. Agora, como é que eu faço para trabalhar com esse ambiente de alta complexidade e, na verdade, ajudar esses caras a chegarem num consenso? Porque tá claro, e aqui a gente começa a entrar no fio forte mesmo do livro, tá claro que o grande problema é gerar um consenso nessa galera. Porque se cada um puxar um de um lado, você tem ali 50% de chance, menos até, de alguém fechar. Então a primeira coisa que tem que fazer é como é que você trabalha para educar esse processo de tomada de decisão dentro da empresa. Você vai falar, Caetano do céu, agora além de vender, eu tenho que ensinar, além da minha equipe vender, além de eu vender, eu tenho que ensinar o cliente a tomar decisão? Sim, o cliente tem que aprender a tomar decisão. A equipe se sente intimidada. Então, por exemplo assim, o vendedor foi treinado para falar, eu vendo um produto X. Eu fui treinado para falar com o comprador daquele produto. De repente na mesa tem o TI, de repente na mesa tem o financeiro, de repente na mesa tem o cara de operações e eu nunca falei com esse tipo de cara. E a capacitação da empresa não inclui que conversa que eu levo para esse tipo de cliente, para esse perfil. Eu falo muito isso, eu uso muito isso nos treinamentos, que não é desse livro, que eu na verdade foi da vida que eu aprendi, que assim, a conversa que interessa para o cara de operações não interessa para o gerente e não interessa para o dono da empresa e para o diretor. O problema é que às vezes o vendedor vai com a mesma conversa nesses 3 níveis. O que acontece? Ele é desinteressante para os 3 níveis ou ele é interessante para um nível só. Geralmente a conversa do vendedor, né, aqui é um parênteses meu, né, uma licença, às vezes normalmente a conversa desse vendedor, certo? É a conversa técnica. Certo? E esses outros fatores ficam um pouco escondidos. Já vi fornecedores importantes de empresa que nunca conversaram com o diretor-geral da empresa e que representam uma parte importantíssima do budget. Por quê? Porque a equipe não está preparada para falar com esse cara. Só vai falar com ele se alguém resolve cortar. Fecha parênteses, volta aqui. A equipe se sente intimidada para falar com esse cara. Então veja que
Não tem mais venda B2B. Não tem mais venda empresa para empresa. O que eles defendem no livro é que tem venda B2P. Pessoa. É uma empresa vendendo para pessoas. E em média, o número, você guardar 5,4 pessoas envolvidas no processo. Você vai falar, Caetano, então está resolvido aí, parou. Não. Esse é só o começo da história. Por que é só o começo da história? Porque é venda B2B, mas ela precisa ter uma maneira inteligente de vender, certo? E aí os caras foram lá, mais uma pesquisa, né? Eles são muito bons, o pessoal da consultoria de fazer pesquisas e analisar informações. 1.000 pessoas foram entrevistadas para entender o cliente, certo? Você vai falar, Caetano, vamos lá. Qual é a principal vítima desse processo de ter muitos decisores, como eu já disse aqui, muitos decisores desalinhados? Qual que é a principal vítima desse processo? É que a venda não acontece? A venda pode não acontecer. Mas a pior vítima é acontecer qualquer venda. A venda com uma qualidade muito baixa. A venda com uma margem muito baixa, com uma qualidade ruim, sabe? Aquela coisa, eu gosto de correr, né? Minha esposa não gosta. Então assim, se eu gosto de correr, eu vou lá, vou querer comprar uma super esteira para eu correr em casa, se eu gosto de correr em casa. Minha esposa não gosta de correr em casa, gosta de correr na rua. Para ela, qualquer esteira serve. Então, como ela não está alinhada com a mesma compra que eu, a gente não vai comprar a super esteira. A gente vai comprar uma esteira mediana. Por quê? Porque não tem um alinhamento nosso da necessidade. Eu tenho uma necessidade, ela tem outra necessidade. Então veja que esse desalinhamento gera esse tipo de situação. Então a venda acontece? Acontece. O problema é o seguinte, um fatia uma parte, outro fatia outra parte, outro fatia outra parte, outro fatia outra parte, outro fatia outra parte, e quando tudo termina, sua venda foi absolutamente fatiada nesse processo. E sua margem cai. E você ganha menos. E você consegue vender um produto de menor qualidade ou vender um produto de qualidade com uma margem menor ou um serviço de qualidade com uma margem melhor. Aí você vai falar, quer tentar resolvido o negócio, né? Então, eu tenho que conversar cada um dos 5.4. Aí que é o ponto. Você vai conversar com cada um dos players, certo? E você vai tentar customizar mais do que nunca a conversa com cada um dos players que você foi conversar lá dentro, né? Então, para um você vai falar que o seu produto é bom para aquilo, para outro você vai falar que o produto é bom para aquilo, para outro você vai falar que o produto é bom para aquilo, ou o serviço é bom para aquilo, e você vai direcionar a sua venda tailor-made mesmo, né? Feito da alfaiataria para cada um. Só que o que acontece? Quando você faz isso, certo? Na verdade, reduz a probabilidade de vendas. Aí você vai falar, Caetano, não estou entendendo mais nada. Pois é, quando você está lendo o livro, você também não entende nada. Você fala, meu Deus, como é que reduz? Eu sou mais eficiente em fazer o feito à mão, adaptado para cada um dos clientes, e a venda não acontece. Se você leu o primeiro livro deles, e eu vou fazer também um resumo do primeiro livro para vocês, se você leu o primeiro livro, porque daí acho que encaixa muito bem com esse resumo aqui, se você leu o primeiro livro dele, ele fala que você tem que fazer uma apresentação customizada, certo? E continua certo isso. Só que o problema é o seguinte, se você customiza um a um, você faz o quê? Você aumenta as diferenças entre os tomadores de decisão. Vou citar aqui o exemplo, você vai comprar, você tem que vender um terno que sirva em todo mundo, certo? Se você tiver um cara magrinho e você fizer o terno super justo, super slim para ele, só vai caber no cara magrinho, não vai caber em ninguém mais. Aí você chega no outro, o terno não vai caber. Então a decisão de compras é mais ou menos isso. Você tem que ter uma decisão de compra. Então quando você vai falar, não, cara, o seu terno tem que ser super sequinho assim, magrinho, slim. Quando você chegar no outro e falar, não, cara, o seu terno tem que ser super largo assim, porque você tem uma barriga assim, você precisa ter um terno super largo. Quando você vai fechar, vai botar os 3, 4, 5, 5.4 na mesa, que é o caso, o cara vai falar, mas você falou para mim que o terno meu tinha que ser largo. Você falou para o outro. Não, então a venda é o seguinte, eu tenho que ter um terno quadrado, largo, que sirva em todo mundo. Estou citando aqui um exemplo para mostrar para vocês que quando a gente, não está no livro esse exemplo, que quando a gente customiza demais a solução um a um, você tem o quê? Você tem um acirramento das diferenças entre essas pessoas.
Isso é muito louco, né? Essa diferença de acirramento, essas diferenças geradas muitas vezes pelo vendedor também, é algo muito louco. A gente acha assim, cara, eu tenho que personalizar o máximo possível para cada um, eu me preparo para conversar com cada um, e a venda não acontece, e a eficiência, muito pelo contrário, cai quando eu faço esse processo, certo? O resultado cai em 20%. Olha que louco isso. Eu tenho uma perda de resultado quando eu trabalho com um grupo de decisão maior. Aí você vai falar, Caetano, não entendi nada. Eu não entendi absolutamente nada. Pois é, eu também não entendi quando eu estava lendo o livro. Eu falei, peraí, mas o que você está falando, cara? Porque o que eu faço é assim, eu vou 1 a 1, me sinto campeão, mas realmente o que está falando é verdade, né? As vendas vão perdendo valor e as diferenciações vão ficando pelo meio do caminho. A conclusão, vender para indivíduos diferentes é diferente de vender para um grupo. Você está entendendo o que eu estou falando? Vender para indivíduos diferentes é diferente de vender para um grupo. E quando você entende que tem 5,4 pessoas reunidas, você não está vendendo para indivíduos, você está vendendo para o grupo. E essa venda para o grupo, que é a venda que tem que pensar de uma outra maneira, que é exatamente a proposta do livro. E pior, eles são grupos que eles chamam de disfuncionais. O que é o grupo disfuncional? Cada um puxa para um lado. Cada um tem um objetivo. Não tem um alinhamento para falar, cara, mas a empresa é uma bagunça, não tem um alinhamento. Não, cara, cada um tem a sua necessidade. E quanto mais disfuncional o grupo, mais complexo é esse processo de tomar decisão. E se você trabalha com vendas, como a gente trabalha, você sabe que os grupos estão cada vez mais disfuncionais. Um cara não quer ter muito trabalho, porque senão bagunça tudo a área dele. O outro precisa de mais eficiência, topa até bagunçar um pouco a área dele para conseguir mais eficiência. O outro quer tornar o processo mais barato, o outro quer maior qualidade. Então, assim, são grupos disfuncionais. Várias partes interessadas, não tem uma palavra única na decisão do grupo. As partes interessadas, muitas vezes, elas não discutem situações importantes relacionadas a uma compra. Olha só, isso daqui é muito legal. Você vai vender na empresa e muitos pontos da decisão de venda na empresa são tomados na frente do vendedor. Porque as áreas não se comunicam e não discutem a fundo, mas na hora de decidir a compra, elas precisam colocar aquele negócio na mesa. E aí o pau come, aí a discussão acontece. Por quê? Porque eles não discutem realmente a fundo e eles acabam fazendo isso muitas vezes na frente do vendedor. Você deve estar tendo uma visão que é um caos. Não, não é um caos. É a realidade, é assim mesmo que acontece. Às vezes as partes discordam absolutamente uma da outra, elas têm uma divergência muito grande. E aí você fala, cara, que cenário de caos, né? Esse é o cenário que a gente encontra na maioria das empresas. E você que trabalha com venda B2B, você sabe disso, né? Muitas vezes a tomada de decisão acontece ali na mesa. Muitas vezes a tomada de decisão acontece ali na frente, certo? A hora que você tem que, de verdade, fazer a sua venda. O que eu estou falando aqui é o seguinte, não é sobre conectar as partes interessadas, né? Cada um por si. É sobre como você achar um ponto em comum que conecta todas essas partes interessadas. Você pode falar assim, Caetano, o cenário está pintado, né? Muita gente envolvida, 5.4, pessoas com pensamentos divergentes que não conversam antes do vendedor acontecer. Como é que eu ajo dentro desse processo? O que o livro sugere dentro desse processo?